Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química da UFRJ, e essa aqui é uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada. E hoje a gente vai, dentro da linguagem de programação C, conversar sobre os tipos de derivados. E a gente vai começar esse assunto falando sobre os arrays, o significado deles e para que eles servem. Então, para isso, eu estou utilizando um arquivo já definido lá, já colocado nos tutoriais. Vocês podem procurar na pastinha tipos derivados. E eu estou utilizando o arquivo tipolistasarrays.c. Então, meu projeto aqui no C-Line já está todo azeitado, todo preparado para que a gente possa, então, discutir esse assunto. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar bastante claro é por quê. Qual o significado, quando eu vou precisar utilizar um array. O grande objetivo de um array é quando você precisa de várias variáveis atreladas, ou melhor, vários valores atrelados a uma única variável declarada. Ou seja, quando você declara uma variável do tipo array, você pode trabalhar com diferentes valores dentro dela. E você pode organizar isso também de maneiras diferentes. Então, para a gente entender, eu vou mostrar dois formatos dos arrays. A gente vai trabalhar com o que a gente vai chamar de vetores e também matrizes. E eu gostaria então de olhar com calma, porque o texto está muito bem explicadinho aqui. Então eu peço que você preste atenção no que está escrito na linha 13 do código. Então, imagine que existe uma variável declarada no seu problema, no seu código, que eu vou chamar de t. Tá? E essa variável pode ser de qualquer tipo. E se eu quiser criar um array dela? Eu só faço o seguinte, na minha sintaxe eu vou utilizar a variável e entre os colchetes um valor de n, onde n é o número de elementos que eu vou querer trabalhar em cima dessa variável. Tá? Então, necessariamente, todos os elementos, todos os valores que estão atrelados a essa variável t tem que ser do mesmo tipo. Então, se o array é do tipo inteiro, todas as variáveis vão ser inteiras. Double, todos double e assim por diante. Então, essa daqui que é a ideia. Uma outra forma de falar, de chamar o array do tipo vetor, no formato de vetor, é uma lista unidimensional. Isso daí se popularizou mais com novas linguagens, tá? Mas na sua essência, lá C, tá? Lá no iníciozão, a gente chamava apenas de array. Então, como eu consigo identificar os diferentes elementos que efetivamente vão fazer parte desse array? A gente vai utilizar índices. Esses índices vão identificar cada um dos elementos dentro dessa sequência. E essa sequência é identificada então por números inteiros, sempre partindo de 0 até os n-1 elementos. Vamos lá então, vamos pensar como isso daqui funciona, inclusive com o armazenamento da variável na memória. Então, eu gostaria de deixar aqui com vocês na linha 19 um exemplo. O que significa essa sintaxe aqui, esse comando? Então, para uma variável inteira, eu tenho o nome da variável t e eu estou alocando 5 espaços de memória para números inteiros. Tá? O que isso daqui, então, significa? Significa que eu vou ter, então, 5 variáveis, 5 espaços na memória que ocupam 4 bytes. Numa das aulas passadas, em especial quando a gente falou sobre tipo de variáveis, eu mostrei para vocês o espaço de memória alocado na memória. Eita, só foi ótimo. O espaço alocado na memória RAM. Então,
com 5 espaços, eu tenho 20 bytes totais ocupados na memória. Como isso daqui vai funcionar? Então, eu gostaria que você pensasse nessa representação aqui da linha 21 como pequeniníssimos espaços de memória. Cada um desses espaços aqui, eu tenho 4 bytes. E, portanto, vamos contar aqui, a gente fez a alocação de 5 espaços. O primeiro espaço, o segundo espaço, o terceiro espaço, o quarto e o quinto espaço. E por isso, para eu conseguir identificar os elementos, as variáveis que estão em cada um desses espaçozinhos aqui, eu vou identificar através dos índices na variável, aonde o primeiro elemento vai ter o índice 0, depois índice 1, 2, 3, até índice 4, que representa o quinto elemento. Então, um detalhe importante para quem está começando a programar é sempre lembrar que quando você tem a declaração da variável indo até, sei lá, 5 ou 6 ou 7 elementos, o índice sempre vai até o número que você colocou para a alocação menos 1, tá? Porque o índice sempre começa de 0. Então, essa daqui é a ideia geral sobre a alocação de vetores ou listas unidimensionais. Agora a gente vai dar uma olhadinha sobre as matrizes, como isso daqui funciona. A gente chama de lista bidimensional ou um array bidimensional. E agora, a alocação, a representação, na verdade, ela se amplia porque eu quero trabalhar com linhas e colunas. E como a gente faz isso? Então agora eu estou olhando na linha 24, como eu quero alocar uma matriz com n linhas e m colunas. Então, eu faço justamente como está apresentado aqui. Eu vou utilizar a variável e entre o primeiro colchete eu vou colocar o número de linhas que eu quero trabalhar. No segundo colchete eu vou colocar o número de colunas que eu vou querer trabalhar. Lembrando que todas as variáveis que estão alocadas sobre o mesmo identificador, né, a mesma variável, tem o mesmo tipo, tá bom? Então, como isso daqui funciona na prática? Então, na linha 27, você tem o comando que declara uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. Então, quanto isso daqui vai ocupar de espaço na memória? Lembrando que um inteiro ocupa 4 bytes, eu vou ter 3 vezes 2 vezes 4 bytes. Eu tenho aí 24 bytes alocados na memória. Note que isso daí vai ser igualzinho se você for trabalhar com variáveis de ponto flutuante. O que muda é o número de espaços de memória que vai ser alocado. Como eu consigo visualizar o problema agora seguindo uma metodologia semelhante ao que eu mostrei para você em listas unidimensionais vetores? Eu preciso pensar dessa maneira, nessa estrutura aqui. Tá? Imagina que isso daqui representa a sua matriz indo da linha 30 até a linha 36. Onde eu tenho esse n aqui, vai ser a minha representação do número de linhas. Tá? Começando, se eu tenho 3 linhas, a primeira linha vai ser representada pelo índice 0, a segunda por 1 e depois por 2. Então, para cada linha, com índice 0, eu vou ter agora que olhar para as colunas. E nesse sentido, eu tenho agora, na primeira linha, no índice 0 para a linha, eu tenho a primeira coluna e eu tenho a segunda coluna. E isso, portanto, vai me representar o meu índice M, tá? Que representa o número de colunas que eu tenho. E aí eu vou estender o mesmo raciocínio para a segunda coluna, para a segunda linha e para a terceira linha. Tá? Então, o raciocínio segue o mesmo. Ainda está difícil de pensar, né? Pois bem, então eu quero mostrar para você
como isso se aloca na memória, como isso fica armazenado. A memória RAM ela tem um espaço sequencial, tá? Ou seja, é um espaço um atrás do outro. E como eu consigo alocar esse tipo de informação seguindo a metodologia, a forma com a qual a linguagem C se entende com o armazenamento de memória? Bem, ele vai sempre armazenar na ordem das linhas sequencialmente e depois, em cada linha, ele vai armazenar a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, m menos uma coluna, e depois ele vai seguir para a próxima linha. Olha só como vai funcionar então. Na linha 42, eu estou mostrando para você os índices relacionados às linhas. Tá? Enquanto que na linha 44, eu estou mostrando para você o índice de cada uma das colunas. Então, olha como funciona. E eu estou pensando aqui no espaço de memória, onde na linha 43 você tem os espaçozinhos onde as variáveis vão ficar alocadas, os números vão ficar alocados, caso seja uma variável numérica. Né? Então, olha só, o primeiro espaço alocado vai ser na primeira linha, n vai ser igual a zero, vai ser o índice zero para a primeira coluna. Eu estou falando desse carinha aqui, olha, na linha 30, olha o meu mouse. Tá bom? E depois eu vou ter o espaço na memória alocado para a primeira linha, segunda coluna. Acabou o número de elementos para essa linha, a gente passa para a próxima linha. Então, na segunda linha, primeira coluna, vou ter o espaço alocado aqui. E depois eu vou ter na segunda coluna, acabou o número de colunas, a gente passa para a próxima linha e o processo se repete até finalizar o espaço total de memória. Ok, vamos ampliar esse conceito, porque é novo e eu quero deixar isso muito claro, em especial porque armazenamento de informação na memória afeta drasticamente a eficiência computacional. Então, isso é importante para quem trabalha com computação científica. Nesse sentido, eu gostaria então de mostrar um exemplo. Aqui eu tenho a declaração da variável inteira, tá? De um array unidimensional com n elementos. Tá? E, portanto, a alocação na memória vai ser como está mostrado na linha 50 e 51, em que o primeiro elemento eu consigo sempre referenciar ele colocando o índice ao qual, bem, enfim, ele se refere. Então, olha só, o primeiro é o índice 0. Então, como eu consigo acessar essa informação aqui alocada na memória? V e entre colchetes eu coloco 0. O segundo elemento vai ser o V1. Terceiro, V2. Até chegar ao V de n-1. Então, essa daqui é a ideia de como esse cara daqui é alocado na memória. Sequencial, um númerozinho, ou pelo menos um valor, né, atrás do outro. E agora aqui eu tenho a alocação da informação de uma matriz bidimensional na memória. Lembrando que a alocação é sequencial por linha. Então, eu tenho um determinado valor, número n de linhas e um número m de colunas. Então, o primeiro elemento alocado aqui, ele vai poder ser obtido utilizando os índices 0 e 0 alocado na memória. Esse daqui é o primeiro elemento lá na primeira linha, primeira coluna. Depois disso, eu vou ter na primeira linha o segundo elemento. E eu vou seguindo na memória, sequencialmente na memória, até chegar na primeira linha, na última coluna.
Quando acaba essa linha, a gente passa, e aqui vocês podem perceber que existe a mudança na linha, e agora eu volto para a primeira coluna. E o processo se repete, eu estou botando 3 pontinhos aqui, porque o processo vai se repetir na memória até chegar ao número final de linhas e de colunas. Beleza. Então, é importante esse tipo de coisa, por quê? Vamos lá. É como se você imaginasse um dedinho. Tá? Eu gostaria que você imaginasse que tem um dedo que está olhando, está apontando para esse local aqui da memória. Tá bom? Então, o dedo está apontando para cá. E você quer varrer vários valores que estão apresentados dentro dessa mesma variável v aqui. Tá bom? E aí você organizou todo o teu código para que ele avaliasse tudo linha a linha. E depois ele olhasse cada uma das colunas. Então, vamos imaginar o computador, tá? E o computador ele vai identificar a informação na memória sempre com o dedinho lá, tá? Foi como eu falei, imagina dessa maneira. Porque no fundo, isso daí vocês vão ver que vai fazer todo sentido mais para frente. Então imagina que tem um dedinho aqui, olha, eu estou olhando para a primeira linha, primeira coluna. E você programou o seu código para que ele acessasse a próxima linha, primeira coluna. Olha só o quanto o teu dedo vai ter que vir até ele chegar na próxima linha, primeira coluna. E depois, se o teu código for sempre olhar a próxima linha, seu dedo vai ter que varrer de novo esse espaço todo de memória aqui. E aí eu pergunto a você, isso é eficiente? Não era muito melhor, muito mais palpável varrer a memória, ao invés de seguir linha a linha, mas primeiro seguir coluna a coluna? Olha, pode ter certeza que o teu algoritmo iria te agradecer. Então, esse tipo de detalhe é super, hiper importante para que você consiga sempre preparar um código favorecendo a busca de informações dentro da memória RAM. Ok, vamos seguir então para o exemplo e como as coisas então são programadas mesmo, a sintaxe. Então olha só, eu tenho aqui na linha 72 a declaração de 2 inteiros, na linha 73 eu tenho a declaração de um vetor com 3 elementos do tipo float, então ponto flutuante de precisão simples. E quais são esses elementos aqui? Eu coloquei aqui no comentário. Eu vou ter o elemento 0, 1 e 2, tá? Com os índices 0, 1 e 2. Então, esses aqui vão ser os elementos. Nessa linha 73, eu estou apenas declarando, armazenando espaços de memória. E eu já conversei sobre esse assunto com vocês no passado. Qual é o valor que está alocado nesse espaço de memória? Eu não sei. E, portanto, é lixo de memória. Eu não posso garantir o que tem ali. Mas posso depois armazenar alguma outra informação. Como eu vou fazer isso mais tarde, tá? mais aqui abaixo. Beleza. Olha só, na linha 74, então, eu estou armazenando um inteiro dessa variável aqui chamada st, e eu estou utilizando um nmax. Esse nmax ele está declarado, ele está especificado como uma macro. Eu falei sobre esse assunto, não me estendi muito, confesso, mas lá quando a gente conversou sobre tipo de variáveis. Então, vai para a aula para essa aula para você relembrar esse assunto. Então, aqui, olha, essa pragma define, hashtag define, né? Ele está dizendo que onde essa palavra-chave nmax aparecer, no fundo ele vai utilizar isso daqui, 30. Então, para o código, é como se eu estivesse escrevendo 30 aqui na linha 74. E, portanto, é um array unidimensional com 30 inteiros. E, portanto, os índices vão seguir de 0
até 29. Da mesma maneira como na linha 73, apenas a alocação do espaço de memória, portanto, é lixo de memória por enquanto. Na linha 76, eu tenho a declaração de um array bidimensional de precisão dupla. Então, essa variável mt vai ter 2 linhas e 5 colunas. Então, reparem a diferença na sintaxe da declaração das variáveis. Nesse primeiro bloco, foi apenas a declaração. Mas, se eu quiser, eu posso também inicializar o array, sem problema algum. Vocês podem perceber, inclusive, que quando se faz a inicialização das variáveis, eu nem preciso especificar o número de elementos que tem esse array, como está apresentado na linha 79. Eu estou colocando, então, V, o colchete é para identificar que é um array, isso é necessário, mas eu não estou colocando o número de elementos ali dentro. E a sintaxe é entre chaves, eu coloco os números, né, as variáveis que eu quero que sejam atreladas a essa variável V. Essas variáveis, necessariamente, elas têm que estar separadas por vírgula. Então, isso é a especificação da sintaxe. Poderia também, como na linha 80, colocar o número de elementos e inicializar também os elementos. Tá? Então, sem problema algum. Só para deixar marcado, na linha 79 a gente tem 4 elementos, na linha 80, 3 elementos. E na linha 81 existe a declaração de uma matriz, ou seja, um array bidimensional, onde eu não estou especificando na declaração o número de linhas, mas eu estou especificando o número de colunas. Como a inicialização então é feita? Repare que eu tenho agora chaves representando a inicialização por completo, e dentro dela eu tenho mais um bloco entre chaves também, na verdade 2 blocos aqui, que representa, o primeiro bloquinho entre chaves representa a primeira linha, separado por vírgula, eu vou ter outro bloco com 3 elementos, tá? Então 3 colunas, que representa a segunda linha. Se eu quisesse colocar mais outra linha aqui, sem problema algum, vamos fazer aqui, vírgula, coloco aqui entre chaves e eu coloco, sei lá, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, com isso eu consigo declarar mais informação aqui dentro. E por fim, note que eu posso fazer isso também com variáveis de caracteres. Eu estou fazendo uma declaração de um array chamado file name com 30 caracteres. E eu posso, isso daí a gente já viu numa aula passada em tipo de variáveis, eu posso inicializar esse tipo de variável com cliques ou com chaves, com aspas, e aspas simples, e eu estou colocando aqui uma variável, olha só o detalhe, eu estou colocando 30 posições para a variável do tipo char. Mas efetivamente eu não vou ocupar todas elas. Eu só vou ocupar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta posição. Professor, então por que você colocou 30? Talvez isso tenha sido apenas um salvaguardo. Tá? Você colocou 30 porque dificilmente você vai ter, se o teu objetivo realmente for que essa variável armazene nomes de arquivo, eu sugiro que você não tenha nome de arquivo com mais de 30 caracteres. Pode acontecer? Até pode. Mas provavelmente o programador, na hora que escreveu isso, ele botou 30 só como um salvaguarda, ter espaço suficiente para poder alocar a informação necessária. Beleza. Você não pode fazer o que está comentado na linha 85 e 86. Se você declara a tua variável, tá? Aqui no caso com 4 elementos,
e depois você inicializa dessa maneira, isso não funciona. Isso daqui é um erro de sintaxe. O que você deve fazer é como eu estou apresentando na linha 89 e na linha 90. A definição dos valores que não tinham sido inicializados deve ser feita elemento a elemento. Então, olha só, eu estou utilizando a variável que foi declarada aqui na linha 73, está no topo da tela, no topo do vídeo, e eu estou declarando o primeiro elemento e o terceiro elemento, o índice 0 e o índice 2. No caso aqui eu estou deixando o índice 1, né, o segundo elemento, sem nenhum valor, tá? Então continua sendo lixo de memória. E como eu consigo montar essa estrutura de uma maneira um pouco mais ampla? Eu vou dar um exemplo. Eu posso fazer um laço que vai varrer todos os elementos. Então note que varrendo todos os elementos, eu vou conseguir acessar todos eles. Vamos lembrar, então eu tenho um for partindo de 0, lembrando que 0 é o primeiro local, né, o primeiro identificador do primeiro elemento, indo de i até um número menor que 30, sendo inteiro, e somando de 1 em 1, como i++, vai dar 29. E, portanto, com essa estrutura aqui, i vai ser, na primeira rodada aqui do laço, na primeira repetição, 0, depois 1, depois 2, e vai finalizar com 29. E, portanto, eu estou aqui alocando os valores para essa variável aí, st, em todos os elementos. Isso daqui é só um exemplo, tá? Não estou colocando aqui uma regra prática. Além disso, você pode utilizar o valor alocado para, por exemplo, atribuir, fazer continha, se você quiser, não tem problema nenhum. Tá? Você deve encarar o valor elemento, né, ou na verdade a variável do elemento, como uma variável inteira, de ponto flutuante, simples, como a gente tem trabalhado anteriormente, tá bom? Sem problema algum. Aqui eu tenho a alocação da matriz em determinadas posições. Então, aqui eu tenho a primeira linha, a primeira coluna. Aqui eu tenho a segunda linha e a quinta segunda linha, quinta coluna. Então, só estou colocando aqui um exemplo de alocação, né? Atribuição de valores a essas posições. E aqui eu tenho um exemplo também de alocação. Tá? Então, eu estou fazendo um for composto, uma repetição composta, varrendo primeiro o índice i. O índice i ele vai varrer as minhas colunas, perdão, as minhas linhas. E o índice j vai varrer o número de colunas. Perceba aqui que faz todo sentido, porque eu tenho, nesse caso, eu tenho 2 linhas e eu tenho 5 colunas. E, portanto, ele vai fazer a varredura, vai fazer essa continha aqui e vai atribuir a esses valores. Pelo que eu lembro, vou até subir, porque isso mesmo. Note que aqui eu tenho uma variável de ponto flutuante precisão dupla. E I e J, eles são valores inteiros. Tá? Então, aqui vai ter uma conversão implícita dos tipos de variável e esses inteiros aqui vão ser convertidos a ponto flutuante de precisão dupla quando forem alocados aqui no MT. Beleza. Outro detalhe que é importante. Eu não consigo fazer contas de arrays de uma maneira já integrada. Eu só posso fazer contas com os elementos do array. Então, eu não vou conseguir multiplicar, pelo menos da maneira mais simples e básica que a linguagem C te fornece. Eu não consigo fazer um array multiplicado por outro array. Eu sempre preciso trabalhar com os elementos. E sim, aí se você quiser fazer, por exemplo, multiplicação de matrizes, aí você tem como fazer elemento a elemento o cálculo que faz a multiplicação de matrizes. Então, colocando aqui o exemplo, os 2 exemplos que eu apresento aqui embaixo, tá?
Então aqui, olha, eu estou fazendo continhas com os elementos de matriz, atribuindo aqui esse moço aqui, e aqui embaixo eu estou fazendo todas as contas com elementos também da matriz, e atribuindo a um dos elementos da própria matriz em si, sem problema algum. Isso completamente permitido. Professor, então quer dizer que a gente acaba ficando engessado com manipulação de arrays, multiplicação, nesse primeiro momento? Na parte mais fundamental da linguagem? Sim, a gente fica engessado, porque a gente está aprendendo o básico. Contudo, existem bibliotecas externas, bibliotecas, headers, né, que são específicos para manipulação de matrizes e que trabalham já ampliando esse conceito de uma maneira bastante eficiente até. Mas esse é um assunto que a gente precisa deixar para depois. Eu espero que tenha sido proveitosa essa aula e que tenha gostado. E a gente vai conversar um pouco mais sobre outros tipos derivados de variáveis na próxima aula. E eu vejo você lá. Até mais.